Muito bem, exercício irmão de um que já vimos nos anteriores, só que esse aqui tem algo diferente, né? Nesse exercício, que também é exercício de estratégias de rebalanceamento, Buy and Hold e CPI, ele comenta, né, duas carteiras diferentes, distintas. A e B possuem o mesmo valor, 4.000, deixa eu já anotar aqui, 4.000 aqui e 4.000 aqui. Uma segue a política Buy and Hold e a outra CPI. A primeira possui 80% da alocação no risco. Gente, então dizer que tem 80% da alocação no risco, 80% da carteira, 4.000, dá 3.200. Em risco quer dizer que são 3.200 em ações. E se a carteira tem um total de 4.000, 800 devem ser em títulos de renda fixa. Então, a primeira 80% em risco. Então, quando diz isso, alocação em risco, quer dizer que da carteira do total, 80% tem ações. E a segunda, 50%. Então, se ela é 4, 2 em ações, 2 em títulos de renda fixa. Que é o que vai totalizar aqui 80% do enunciado e 50%, né? Conforme vimos nas aulas. E conforme vimos nas aulas, Buy and Hold, aqui a gente presume o ativo de renda fixa fixo, porque o exercício não vai trazer nenhuma modificação para ele. Então, conforme a gente viu nas aulas, esse caso aqui, os bonds têm um valor fixo. Num simulado futuro, num exercício futuro, a gente vai ter o caso onde vai haver uma valorização ou desvalorização aqui no título de renda fixa, tá? Então, o índice de ações estava cotado a 100.000 pontos, caiu para 90.000 pontos, mas após chegou a 120.000 pontos. Isso daí foi dito para quê? Para a gente calcular as variações aqui, né? Então, primeiro ele está falando que o índice estava em 100.000 pontos e chegou em 90. Então, como que a gente calcula a variação percentual? Conforme a gente viu nas aulas do módulo 1, é sempre assim, valor antes, valor antigo embaixo, 100.000, é o mais antes, e o valor mais futuro em cima, 90.000. Então, se a gente fizer isso na HP, vamos descobrir 0,9, que significa um decréscimo de 10%, né? Então, o índice estava em 100.000 pontos e caiu para 90. Mas depois chegou a 120. Então, depois chegou a 120. Quanto que ele estava antes de 120? Estava em 90. Então, qual o valor antes? 90.000. Qual o valor mais futuro? 120.000. Se a gente calcular isso, 12 sobre 4... simplificando, vai dar 4 sobre 3, que vai dar 1,3333 dízima periódica, que significa um acréscimo de 33,33%, certo? Então aqui, olha, gente, vai ser uma diminuição de 10%, e aqui vai ser um acréscimo de 33,33%. Certo? Muito bem. Então, na estratégia Buy and Hold, acontece que as ações vão valorizar, os bonds não. E como a carteira é composta de ação com bond, a carteira também vai se valorizar. Então, como é que a gente fazia? 3.200 vezes, se aqui perdeu 10%, né? A gente viu nos exercícios anteriores que uma diminuição de 10% era eu multiplicar o 3.200 por 0,9, certo? Certo. Só que multiplicar isso por 0,9 significa que eu estaria considerando um beta igual a 1. Mas, na verdade, o beta não é igual a 1. O beta dado é 1,2. Aqui. 1,2 para a carteira A, 1,5 para a carteira B. Deixa eu recordar vocês agora do que é o beta. Lá em teoria de carteiras, nós vimos lá modelo KPM, não é? Que o beta era o quê? Era a sensibilidade daquela ação, daquele ativo para a variação do benchmark, do portfólio de mercado. Então, se por exemplo o índice de mercado
variar 1%, essa primeira ação que tem o beta 1.2 varia 1,2%. Essa segunda ação aqui, para cada 1% de variação no benchmark, no índice Bovespa, por exemplo, essa ação variava 1,5%. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar aqui, ó, caiu quanto? 10%? Então, eu preciso fazer isso daqui, ó, 10%, vezes qual a variação da carteira A, do beta dela, da ação? 1.2. E isso daqui vai me dar 0,12. Agora sim. Agora sim. Então, gente, na verdade, não caiu 10%. Caiu 12%. Então, vou fazer o quê? 1 menos 12%, que vai dar 0,88. Então, eu multiplico 3.200 por 0,88 e descubro 2.816. Então, aqui vai ser 2.816, tá certo? Então, essa diminuição, essa diferença daqui para cá, vai ser o quê? Vai ser os 12% de 3.200. Então, se eu fizer, ó, 3.200 vezes 12% na HP, 384, tá? Então, ó, daqui para cá, diminuiu 384. E aqui, gente, olha, eu vou ter também diminuído 384 dos meus 4.000, né? Então, se eu fizer 4.000 menos 384, eu vou ter 3.616. E se eu somar 2.816 com 800, eu vou obter os mesmos 3.616. Então, bateu. Fiz os cálculos corretamente, tá? Vamos para o próximo período. Aumentou 33%. Ok. Então, gente, eu não vou fazer isso daqui vezes 1.3333, porque se eu fizesse isso, além de eu errar, eu estaria considerando que o beta não era 1.2, mas o beta igual a 1, que nem nos exercícios que a gente fez. Então, como é que eu faço aqui? De quanto que foi o aumento? Agora, cuidado, foi aumento. 33,33, tá? Vou usar duas casas decimais. Vezes o beta. Então, se eu fizer na HP esse ponto 33 vezes o beta... Opa, errei aqui. Vezes o beta, que é 1.2, eu vou obter 0,4. Ou seja, gente, um acréscimo de 33% por conta do beta ser 1,2 não é 33,33, vai ser equivalente a 40%. Então, eu vou pegar esses 2.816 e aumentar em 40%, não é? Então, eu vou fazer 2.816 somados com 40%, vou chegar em 3.942. Deixa eu só refazer essa conta. 2.816, 1.4 vezes, isso, 3.942. 3.942,4. Se eu somar isso com 800, vou obter 4.742. 4.742,4, certo? Gente, isso daqui somado precisa dar a mesma coisa que isso daqui diminuído de 40% somado com 800, só para tirar a prova dos 9, não é? Então, o 2.816, eu vou diminuir 40%. Então, é a mesma coisa que multiplicar isso aqui por 0,6. 0,6 que multiplica, 800 que soma, vai dar 2.489. Então, se eu fizer isso daqui, só que aqui eu vou, perdão, desculpa, errei, falei errado. Aqui eu não vou diminuir, eu vou aumentar, não é? Então aqui, ó, é a mesma coisa com o aumento de 40%. Então 2.816, se eu aumentar 40%, eu vou multiplicar por 1,4. Então 2.816, me desculpem, 1,4 que multiplica vai dar
3.942,4. A mesma coisa que deu aqui. Somados com os 400, vou chegar nos mesmos 4.742,40. Tá? Então bateu, certinho. Percentual em risco e percentual, a quantidade em ações dividido pela carteira. Então vai ser 2.816 divididos por 36,16, vai dar 0,78 aproximadamente, 78%, diminuiu um pouco. E aqui, ó, 3.942,40 dividido por 4.742,40. Então, 3.942,40 divididos por 4.742,40 vai dar 0,83 aproximadamente. Certo. Agora, pessoal, vamos fazer o CPPI. Vou fazer em roxo dessa vez. O CPPI, a gente vai se lembrar que existe uma fórmula que dá a alocação em ação, que é o seguinte, ó. A parcela alocada em ação vai ser igual ao fator vezes a carteira menos o floor, que é o mínimo, que é o chão, tá? Então o exercício já dá que esse floor vale 3.000, dá que o fator vale 2, que o floor é 3.000, e agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai inserir aqui um valor de carteira e fazer esse valor de carteira menos o floor vezes 2 para encontrar a nova alocação em ações, tá? Então, muita atenção agora. A gente não vai pegar direto e falar o seguinte, ó, aqui diminuiu 10%, então a mesma coisa que multiplicar por 0,9, mas opa, o beta é de 1,5, né? Então aqui, ó, vai ser o quê? Uma queda de 10% vezes o beta, que é 1,5, isso aqui vai dar 0,15. Então eu não vou pegar e fazer isso aqui vezes 0,85 e anotar aqui, não é isso, tá bom? Veja, a carteira é composta de ação mais o bond, a renda fixa. Então, veja, eu vou calcular aqui quanto que vai diminuir, tá certo? Só que eu vou diminuir aqui da carteira. E com esse valor da carteira, vou colocar aqui na expressão e vou descobrir o valor da ação, conforme a gente fez várias vezes nas aulas. Então, vamos lá. 2.000. Eu vou, diminuição, não é? Diminuir em 15% é a mesma coisa. Ó, 2.000, ponto 15 vezes 300, tá? Então, vou fazer o quê? Esse 2.000 vezes o ponto 15, que vai dar 300. Esses 300 aqui, eu não vou subtrair do 2.000 e falar que dá 1.700. Não é isso, tá? Esses 300 eu vou diminuir daqui da carteira e vai ficar o quê? 3.700. Agora sim, 13.700. Coloco aqui no valor da carteira. 3.700 menos 3.700 vezes 2, 1.400. Agora sim. Essa é a metodologia do CPPI, ok? E o bond é a diferença. 3.700, 1.400 menos 2.300. 2.300. Vamos fazer de novo. Agora foi um aumento de 33,33%. Só que calma. O beta é 1,5. Então, não vai ser um aumento de 33,33 apenas. Eu vou multiplicar isso daqui por 1,5 do beta, para dar, vamos fazer essa conta, 1,5 vezes 0,5 cravado, 0,5. Então, gente, o que eu vou fazer? Cuidado! Eu não vou fazer o seguinte, olha, 1.400 vezes 50% dá 700. E somar 700 a 1.400 e cair nas neiras de marcar 2.100 aqui. Não é isso, tá? Então, eu vou fazer o quê? 1.400 das ações, 1.400, vezes 0,5, que é metade,
que é 700. Esse 700, que foi o meu acréscimo em ações, porque aqui aumentou, não é? É um acréscimo, eu vou acrescer a carteira. E a carteira vai passar a ser quanto? 4.400. De posse do valor novo da carteira de 4.400, tirar 3.000 dá 1.400. Multiplicar por 2 dá 2.800. Então, a minha nova alocação em ação é 2.800. Bom, por diferença, 4.400. 2.800 menos, vou descobrir 1.600, que é a minha nova alocação nos títulos de renda fixa. E só calculando aqui, gente, olha, ação dividido pela carteira, vamos descobrir o percentual de risco, né? Então, 1.400 divididos por 3.700, 0,38 aproximadamente. Só por completeza. 2.800 dividido por 4.400, 2.800 dividido por 4.400, obtemos 64% aproximadamente. Então vejam, acabamos o exercício. Vamos às alternativas. Ele diz na letra A, alocação em risco da carteira B com política de rebalanceamento CPPI. Carteira B, cadê? A alocação da carteira B com CPPI tá. Será maior do que a da carteira A com buy and hold. Gente, olha só, né? 4.400. Carteira A, 4.700. Errado. Então, daqui a gente já anula a letra A. Mas eu nem precisaria ter feito os cálculos para afirmar isso, não é? Por que não? Gente, olha só. Conforme a gente viu nas aulas, o que aconteceu aqui? O preço caiu 10%, depois o preço subiu 33,33%. Então, na média, o preço mais subiu, certo? E nessa mais subida, vai acontecer que a estratégia CPPI ganha da buy and hold. Eu falei uma coisa errada aqui, eu vou voltar para o exato momento em que eu marquei essas coisas de vermelho e marquei um X lá em cima. Muito bem, então, letra A eliminada. Letra B, a alocação em risco da carteira A será superior ao da B? Carteira A, 4 e... alocação em risco, opa, aqui ó. 0,83%, 0,64%. Sim, verdade. A alocação em risco da carteira B é maior do que a da A. Ok. O valor final da carteira A será superior ao da B? O valor final da carteira A, 4.700, será inferior ao da B? Não, é superior. Então, está errado. A alocação livre de risco, a alocação livre de risco na alocação buy and hold será alterada, pois o beta é diferente. Gente, ó, isso aqui é um erro básico, né? A alocação livre de risco no buy and hold será alterada, pois o beta da ação A é diferente de 1. Erradíssimo, por quê? O beta só vai causar alteração no ativo arriscado na ação e não no ativo livre de risco. Então a alocação do ativo livre de risco no buy and hold não será alterado, pois o beta... Então, gente, o beta só vai causar impacto na ação e não no bond. Então isso aqui está de cara errado. Deixa eu fazer uma rápida consideração nesse exercício. Veja, a letra A, a gente poderia assim, cometer o equívoco de marcar de cara a letra A sem fazer cálculo. Por que, gente, disso aqui? Ó? A alocação em risco na carteira B, com política CPPI, será maior do que a da carteira A com política buy and hold. Muita gente fala assim, ah, tá, porque aqui ó, caiu 10, aumentou 33, na média aumentou. E quando aumenta, né, o CPPI é melhor do que o buy and hold. Tá, isso é verdade. Então, você vai olhar aqui, o CPPI terminou em 4.400. Não foi melhor do que o buy and hold.
4.742. Perceberam isso? Mas por quê, meus caros? Por quê? Porque muito embora as duas carteiras tenham começado com o mesmo 4.000, a alocação em risco foi diferente. Essa começou com 80%, essa começou com 50%, tá certo? Se ambas começassem 80%, o valor final do CPPI certamente seria maior do que o valor final do buy and hold. Então isso aí é uma pegadinha que pode induzir muita gente em erro, tá certo? Então por que dessa vez o CPPI perdeu do buy and hold? Porque a alocação inicial do CPPI era 50%, bem menor do que a do buy and hold, que era de 80%. Compreendido? Espero que você tenha gostado desse exercício. Refaça, compreenda, porque já foi cobrado em prova e pode ser cobrado numa próxima prova. Lembre-se, as certificações mudaram. Saiba fazer.